Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Hoje, na aula de português, vamos estar assistindo um trecho do vídeo que está disponível da apostila Aprende Brasil, para depois realizarmos as atividades da apostila. Preste bastante atenção. Olhem essas crianças aqui. Elas estão compartilhando o que elas leram. Estão vendo? E é gostoso a gente poder compartilhar o que a gente leu, não é mesmo? Hoje eu vou compartilhar uma leitura com vocês. A leitura de um conto que está lá no material didático, na página 22 e 23. E esse conto se chama O Sapo Moderno. Me acompanhe. O Sapo Moderno é uma adaptação para os tempos atuais do Marciano Vasques. Certo sapo declarou-se um príncipe encantado. Foi alvo de deboche e piadas e resolveu deixar o brejo e viver na cidade como um sapo moderno. Arranjaria guitarra, frequentaria baladas, mascaria chicletes, colocaria piercing e ainda gravaria um CD só com rock and roll e country. Num shopping, percorreu os corredores sem ser notado. Entrou no cinema e até quis assistir um filme, mas o barulho das pipocas atrapalhou e ele desistiu. Saiu do cinema. Com tantas atrações na vitrine, quem repararia num sapo? Deixou o shopping desolado e desceu as ladeiras da cidade. Uma menina brincava no parquinho de um condomínio, sem saber que era observada pelo curioso anfíbio. Olá! Disse o sapo dengosamente. Quem é você? Perguntou a menina. Um sapo, a garota gargalhou. Sei, sapo falante, mais um truque de algum amigo. Engana-se, minha jovem, não há truque, sou um príncipe enfeitiçado. A menina zombou tanto que ele se afastou. Então, a tiara dela escapuliu e caiu numa valeta. Diante do seu pranto, o sapo voltou. Minha tiara caiu no esgoto, como pegarei? Ui, tenho nojo. Eu apanho. Basta prometer que acreditará que sou um príncipe encantado. Como acontece quando não se tem saída, a menina prometeu. Tão logo o sapo lhe devolveu a tiara, ela agradeceu e foi lavá-la. Ele a seguiu. Então, acredita que sou um príncipe? Ora, sapo, não seja bobo. Príncipe e sapo são em contos de fadas. Eu já sou bem crescidinha, percebeu? Pois saiba, retrucou o sapo. O que era uma vez é para sempre. Basta acreditar. Voltarei ao brejo. Quem sabe lá encontro uma sapa que acredita em mim. Assim, ele desistiu da modernidade e ao brejo retornou. Gostaram do conto? Eu adorei. Temos nesse mini conto um sapo que vai à cidade. Será que isso torna moderno? Na verdade, não. O que o torna moderno é o fato dele querer arranjar uma guitarra, querer frequentar uma balada, mascar chicletes e até pensar em colocar um piercing. Atitudes que não são próprias dos sapos dos contos, especialmente dos contos de fadas, não é mesmo? Esse texto é um texto em prosa. Vocês lembram como se organiza um texto em prosa? Exatamente! É um texto organizado em parágrafos. E esse tem 20 parágrafos. Esse mini conto foi inspirado no conto O Príncipe Sapo dos Irmãos Grimm. Com certeza vocês já devem ter ouvido falar desses escritores e já leram várias histórias deles. Ao escrever um conto ou um mini conto, que é o caso do texto que eu acabei de ler para vocês, foi preciso pensar em 3 momentos: o início, o meio e o final da história. No início, temos a introdução. É nesse momento que acontece a apresentação dos personagens.
No conto que lemos, é o momento que conhecemos o sapo e sabemos que uma menina também fará parte do enredo, ou seja, da história. Olha só. Então, toda essa parte aqui é a introdução. Aqui nós conhecemos o sapo e depois nós temos aí o surgimento da menina. Então, a introdução ela está no 1º ao 5º parágrafo. Depois, temos o meio da história, o desenvolvimento, que é a parte em que acontece algum fato ou problema. Você sabe qual parte é essa do mini-conto Sapo Moderno? Isso mesmo, é a parte que o sapo conversa com a menina que não acredita no que ele diz. A tiara escapa e ele faz uma negociação para que a menina possa acreditar nele e ele recuperar a tiara. Vamos ver? Então, esse seria o desenvolvimento, que vai do 6º ao 15º parágrafo. Muito bem. Olha lá a continuaçãozinha do meio da história, do desenvolvimento. E daí nós chegamos no final da história, que nós vamos chamar de conclusão ou desfecho. Nessa parte, o escritor conta a resolução da situação ou do problema. No nosso conto, é a parte que ela continua desacreditando no sapo e ele volta para o brejo. Olha aí a parte da conclusão, do 16º ao 20º parágrafo. Várias ações foram realizadas tanto pelo sapo quanto pela menina. Vocês lembram que nome nós damos às palavras que indicam uma ação? Exatamente, verbos. Lembra que temos 3 tempos que marcam o momento em que uma ação aconteceu? Ótimo! Nós temos o passado, o presente e o futuro. Nós vamos relembrar rapidinho essa ideia que esses tempos verbais nos passam. Antes, eu quero só retomar uma coisa com vocês, que é sobre o conto. Esse conto, ele tem a presença de um narrador observador, que é aquele narrador que não é personagem. Ele apenas está ali olhando a história e contando para o leitor. Por isso que esse texto, ele é escrito em 3ª pessoa. Esse texto também é uma adaptação de um conto de fada, que vocês devem ter prestado bem atenção quando eu falei lá, que era um conto dos irmãos Grimm. Como ele é um texto curto e conciso, a gente vai chamar de mini-conto. Mas o que será que é um mini-conto, hein? Olha só aí, mini-conto é um texto curto, um texto conciso. E as escolhas das palavras, elas vão ajudar o leitor a preencher as lacunas do texto, por meio da imaginação, o que também possibilita diferentes interpretações. Gente, é fantástico! Depois de vocês assistirem a explicação sobre o mini-conto, temos aqui a realização da interpretação do conto. Então, nós temos aqui na página 23, na página 24, na página 25 e na página 26, que é a interpretação sobre o mini-conto. Se vocês encontrarem dúvidas, me perguntem, que a professora ajudará vocês.